toda essa evolução da linguagem do rádio no interativo. Como é que começou o Pânico, Marcelo? Bom, o Pânico começou em 93, né? Era uma aposta da rádio, era um coordenador artístico que eu já tinha trabalhado na Rádio Transamérica. E aí ele me levou para a Jovem Pan e ele tinha aquela ideia de levar a rádio para a rua, né? Botar o nome da rádio na rua, porque antigamente isso só tinha com esses pedágios, piruinhas, né? Que era o carro da rua com o logo. Aí ele falou, pô, eu quero levar a rádio para a rua. Vamos fazer um programa da Avenida Paulista. Emílio Surita fica aqui no estúdio e você desce lá para Paulista, né? E na época a Jovem Pan ali, era uma loucura que a gente colocava o transmissor do microfone sem fio no 24º andar, na janela, e o microfone pegava lá embaixo, do outro lado, em frente ao Top Center ali. Então foi assim que começou o programa. Ele falou, pô, vamos levar a rádio para a rua. Aí na época era eu, o Emílio e o Billy, que depois virou o Maestro Billy, que trabalhou com o Luciano Huck, que hoje mora na Alemanha. E no começo o programa tinha uma conotação meio séria, né? A gente discutia temas como pena de morte, eutanásia. Então era um programa que não tinha nada a ver do que passou a ser o Pânico depois, né? E aí a gente fez um tempão nesse programa e foi criando aquela cara, né? E o nome Pânico surgiu ali do nada, porque o meu diretor artístico falou, pô, eu queria colocar um nome que tivesse Pan, de Jovem Pan, Pan. Aí um outro cara que estava na sala, que hoje é diretor da Nativa, falou, Pânico. Aí o cara falou, pô, é esse o nome. Aí surgiu o nome Pânico. E aí a gente começou, a gente tratava de temas sérios, né? E aí calhou da rádio ser a rádio oficial do Michael Jackson, quando ele veio fazer o show no Brasil em 93. E aí o que acontecia? Como a gente colocava o ouvinte no ar, a hora que a gente ia colocar o ouvinte no telefone, vamos agora atender o telefone e saber a opinião do ouvinte. O cara entrava no ar e só falava, quero ingresso do show do Michael Jackson. E aí que começou, o Pânico começou a ter um pouco dessa reverência. Quem fala, você quer ingresso, vai trabalhar e compra, não vem encher meu saco, nós estamos fazendo trabalho sério. E aí que começou aquela história, entre aspas, de maltratar os ouvintes, né? De tratar o cara como teu amigo ali de rua, viado, não sei o que, tal. E aí começou, aí mudou totalmente a característica do programa. Aí depois, um pouquinho mais pra frente, entrou o Bola, que era um cara que eu tinha trabalhado na Transamérica, que ele era o Marcão, não era o Bola ainda, né? E aí ele fora do ar, porque na Transamérica ele fazia pedágio, né? Ele era motorista da rádio, da promoção. E ele era uma figuraça, né? Aí quando ele foi para a Jovem Pan, eu comentei com o Emílio, eu falei, Emílio, esse gordo é uma figura, é uma figura, bota ele no ar. Aí o Emílio falou, pô, o que nós vamos fazer com ele, né? Aí o Emílio inventou, o Emílio louco do jeito que é, inventou um quadro e falou, sei lá, vamos botar o nome dele de Bola, vamos fazer um quadro Pergunte ao Bola. Aí na época a gente forjava uns e-mails com umas perguntas absurdas, né, Bola, eu acabei de não sei o que, de terminar com a minha namorada porque ela saiu com outro, o que você acha disso? Aí ele mandava as tijoladas dele, aí foi criando esse personagem, aí o programa foi indo. Marcelo, no backstage, assim, porque vocês, de certa forma, vocês, né, quebraram um paradigma da rádio, né? Sim. Conta um pouquinho para nós aquilo que a gente não consegue saber. E a diretoria da rádio? Ela aceitou isso numa boa, teve meio puxão de orelha, meio... Porque o programa, a diretoria lá, no caso, como o Ciro bem falou, é mais louco do que qualquer um que estava no programa, é o Tutinha. Para quem não conhece o Tutinha, se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir aquele Chuchu Beleza, o Doutor Pimpolho, o Doutor Pimpolho, é o Tutinha. Vai se fuder, né? O Tutinha, assim, uma vez eu entrei na sala, falei, pô, Tutinha, eu precisava de um aumento e tal. Você quer aumento, vai trabalhar em outra rádio. Não vem me encher o saco, vai tomar no cu. Ele era assim, pega as contas então, vai, pega as contas. Ele era assim, é o Doutor Pimpolho. Então, no começo, como a gente começou a falar, né, que o rádio antigamente, hoje eu acho que está caminhando muito para essa coisa de conteúdo, mas naquela época, há 25 anos, né, o rádio era música, era musical. Então, como era um programa que se falava muito,
ele chegou uma hora que ele começou... Mas falava de uma maneira irreverente. Sim, né? sim, então sim. Você quebra um pouco o padrão. Mas quando acho que como era uma rádio jovem, a gente até não tinha esse problema, né? Porque se fosse, eu acho que uma rádio popular, eu acho que era você ficar xingando os outros, eu acho que meio... Né? Mas como era uma rádio jovem, de vanguarda, Jovem Pan sempre estava na frente com algumas coisas. Aquelas, padrão, né? Mas aí a única coisa que ele começou, às vezes, a pegar no pé, é que a gente falava muito. Então aí chegou uma época que ele falava, são 3 minutos no ar, 3 minutos, chega. E o Tutinha, do jeito que ele é louco, ele ficava no carro, às vezes ele saía na hora do almoço, ele ficava ouvindo, e tinha um telefone no estúdio, a gente estava no ar, tocava o telefone no estúdio, você ouvia, vazava no ar, aí o Emílio atendia, ele nem falava nada, aí ele desligava, vamos de música que daqui a pouco a gente volta. O Tutinha ligava, já deu 3 minutos e 20 e vocês estão falando ainda. E aí ele só pegava com o pé por causa disso. Mas aí depois o programa foi um sucesso, né? Criou um padrão. Criou um padrão de... E como é que você entrou na rádio? Já vem de família? Na rádio? Isso. Bom, eu comecei a fazer jornalismo, né? Na época na FIAM. Na FIAM. Faculdade interessada em arrecadar mensalidade, né? E aí eu comecei a fazer jornalismo e hoje em dia, acho que para você conseguir um estágio, tem 700 pessoas mandando um currículo. Naquela época era tudo mais fácil. Eu cheguei lá, tinha um quadro, um board lá com ofertas de estágio em assessoria de imprensa e tal. Aí um me chamou a atenção, porque eu sempre gostei muito de rádio, né? E aí um me chamou a atenção, que estava escrito lá, Rádio Transamérica, precisa-se de estagiário. Aí eu falei, beleza, vou lá, né? Aí eu cheguei lá para conversar com esse cara que me levou depois para Jovem Pan. A hora que eu cheguei lá, ele falou, Marcelo, todos os estágios já foram preenchidos, os horários. Falou, o único horário que eu tenho, e estágio era atender telefone, né? Porque naquela época se trabalhava muito com pedido musical, que hoje o cara manda pela internet, hoje o ouvinte nem manda mais praticamente na programação, mas naquela época os diretores faziam programação, né, Ciro, baseada em pedido de ouvinte e tal, não sei o quê. Então a gente ficava atendendo telefone, tinha a planilha, que música você quer ouvir e tal, mas depois você passava esse relatório pro programador, pro coordenador artístico. Então a hora que eu cheguei lá, ele falou, todos os horários já estão preenchidos, o único horário que eu tenho vago para atendimento de telefone é da 00:30 às 6. Aí eu falei, eu topo. Aí ele falou, você topa? Eu falei, topo. Ele falou, pode começar amanhã então. E aí eu comecei na madrugada, e aí eu comecei a me interessar mais ainda, e aquela coisa, né, de curioso, que, de vez em quando pedia pro locutor deixar passar música, eu ficava mais lá no estúdio, deixava o telefone fora do gancho, eu ficava mais no estúdio com o locutor do que atendendo o telefone. E quem que era o locutor na época? Era o Sandro Anderson. Sandro Anderson, que hoje já nos deixou, infelizmente, né, por causa de um trágico acidente. Mas aprendi muito com ele também. E aí eu comecei a atender telefone na Transamérica. Atender telefone. E aí a Transamérica em 90, aí no final, eu entrei lá em agosto de 89. Aí no finalzinho de 89, eu já tinha feito o curso de locução da Rádio Oficina. Aí eu falei, vou entrar. Aí fui para o Senac, já comecei a fazer o curso de locução no Senac. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E aí a Transamérica em 90 ia transmitir a Copa do Mundo, né? E nessa transmissão da Copa do Mundo, os caras já estavam gravando piloto, faziam, porque transmitimos daqui, off-tube, né? Então, tava gravando piloto, e eu só ouvindo os caras, vamos transmitir a Copa do Mundo e tal, não sei o quê. Aí eu lembro até hoje que o Brasil ia estrear num sábado nessa Copa, né? Aí chegou na sexta-feira, meu coordenador artístico falou, ô Marcelo Batista, nós vamos precisar de um rádio escuta para a Copa do Mundo. Aí eu falei, mas o que faz o rádio escuta? Ele falou, você vai basicamente ficar ouvindo as informações do rádio, da televisão, porque como o Marcelo Braga, que era o narrador, ele falou, ele vai estar ali narrando, ele não tem informações que chegam extra-campo. O que aconteceu, vai entrar tal jogador. Ele falou, então no rádio e na TV, você vai ficar assistindo e ouvindo isso daí, para passar essas informações. Eu falei, mas você vai ter que falar no ar, hein? Aí o cara falou, vou ter que falar no ar. Eu falei, melhor ainda. Aí no dia seguinte, nervoso, já fui, né, aquela estreia, nunca tinha falado no microfone e tal. E aí, eu, 18 anos de idade, molecão, adorava futebol, quis ser jogador de futebol, joguei muito tempo em juvenil de São Paulo e tal. Eu ficava mais prestando atenção no jogo
né? E do que os caras estavam falando. E aí, às vezes, o cara chegava... Aí tinha um cara caído lá, um jogador do Brasil se machucava, entrava atendimento, o cara saía de campo. Aí o Marcelo virava para mim e falava: e aí, Batista, o que aconteceu aí com não sei quem, com o Mauro Silva? Aí, meu, porra, eu não sabia de nada, né? Porque, meu, eu nem tava ligado. Aí eu falava: sei lá, meu, deve ser frescura desse cara aí, meu, não aconteceu nada. E aí eu comecei a falar só besteira, porque eu não estava prestando atenção nas informações sérias, né? Aí, hora que acabou, depois que acabou o primeiro jogo, o diretor falou: Batista, entra aqui na minha sala. Eu falei: puta merda, perdi minha chance, né? Falei, pô. Aí, a hora que eu sentei lá, ele falou: meu, é isso que a gente precisa, né? Ele falou: é isso que a gente precisa. Aí eu fiz a Copa inteira falando essas besteiras, né? Dando esse tipo de informação inútil, né? Que até dava tirava um pouco daquela coisa do transmissão do futebol séria e tal. E aí, quando acabou a Copa, esse diretor, ele falou: pô, Batista, você tem vontade de ser locutor? Eu falei: tenho. Vou te colocar pra você fazer um teste aí numa madrugada. Aí eu fiz um teste e fui indo, meu. E aí começou minha carreira. Legal. Muita gente faz... Eu fiz acho que muita gente vem do interior, começa em rádios pequenas, do interior, né, para chegar em São Paulo. Eu, graças a Deus, acho que eu fui abençoado. Eu comecei numa rádio grande, aqui na Transamérica, naquela época era primeiro lugar, né, no Ibope, que tinha aquela coisa daquela locução, tipo o Ciro, esse pessoal não gostava, que era o pessoal mais, né, aquele vozeirão e tal, não sei o quê, que todo mundo fala: essa molecada que fica gritando aí no microfone, né, porque tinha Rádio Cidade, Bob Floriano, aqueles puta locutor bom. E a Transamérica só molecada louca, Transamérica, tal, e criou um novo padrão, né? Então eu tive essa sorte de ter trabalhado em todas as rádios grandes de Você São Paulo. trabalhou em rádio com interação com o ouvinte? Sim. No período diurno e período noturno? Sim. Tem diferença do público? Tem diferença porque acho que o público noturno é aquele cara que é muito mais fiel, né? Porque geralmente o cara que te ouve na madrugada é o cara que está trabalhando. É isso que eu ia te perguntar. Você poderia dizer que o público noturno é mais carente? Eu não sei se é mais... Eu não sei se a palavra certa seria carente, né? Mas imagina assim, o cara está ali, está acordado, não está dormindo, está ouvindo rádio, está sozinho, é porteiro, Sim. Então ele precisa de companhia, e o rádio entra como uma companhia, por isso que ele é mais fiel. Né? No então. dia ele está ouvindo o rádio, mas ele está indo para o trabalho, ele está... a televisão está ligada junto. Ele não está dando muita atenção, mas à noite, se o rádio não fala, o cara está sozinho. Pô, fala aí, Marcelo, né? Tu toca a minha música, né? Deixa eu falar um pouco da opinião que eu tenho, blá, blá, blá. Imagina que é o público mais carente. E por isso ele te retorna com fidelidade. Porque se você tirar dele isso, acabou, né? Fica aquela noite fria, sozinho, solitário. Mas tem essa diferença, né? Porque às vezes o cara que está te ouvindo na hora do almoço, por exemplo, às vezes o cara está fazendo um pequeno deslocamento de carro até o restaurante que ele vai almoçar, ou vai buscar o filho no colégio, então ele ouve ali 20 minutos. Ele tá, pega, ele passou. acompanha, Agora o cara que te ouve de madrugada é o cara, eu não diria carente, eu não sei. Tem, claro que tem os carentes, né, que precisam de atenção, aquela coisa da companhia, mas é o cara que está ali. Carente no sentido de precisa de companhia. Sim. Para fazer a noite não ser tão solitário. Foi assim, pô, o meu diretor, o Acácio, na época na Band, quando criou, o Band Coruja existia, mas era só música. Tanto que era um operador que ficava lá, tal. E aí depois, quando ele teve essa proposta de fazer esse programa, ele falou: Marcelo, eu vou lá, vai lá, eu quero que você faça companhia pro cara que tá acordado. Falar pro cara, falar pro cara, é isso que eu quero que você faça. E aí porque era um nicho que acho que ninguém tinha experimentado, né? E aí quando a Band começou a fazer, foi um estouro, né, meu? A gente dava 30% dos rádios ligados era a audiência da Band, era uma audiência absurda. Ela viu aquilo que ninguém via, mas não enxergava. Quer dizer, o potencial do mercado ali naquele espaço, que era desprezado. E como surgiu essa transição do Pânico para a televisão? Olha, nessa época eu não estava lá. Eu saí da PAN em 97. Mas na época que eu estava na Jovem Pan, a gente já conversava, a gente chegou até reuniões na minha casa, tal, com um pessoal que inclusive trabalhou com o Faustão depois. A gente chegou a ter ideias e falar: pô, a gente precisava levar
esse programa para televisão. Mas na época acho que o Tutinha... Na verdade, desculpa, a família Carvalho, lá o Paulo Machado de Carvalho, que foi o fundador da Record, colocou na veia da turma amor pela televisão. Tanto é que você se lembra que na década de 90, a Jovem Pan TV e o UHF tinha junto com não deu certo. Objetivo, né? Um projeto que não deu certo, eles ficaram muito frustrados e guardaram toda aquela experiência da televisão. E aí o Tutinha sempre teve o sonho de ir para uma TV. Mas não deu certo por uma questão de tecnologia ou de linguagem? Foi de linguagem, né? Porque as pessoas estavam acostumadas com a TV aberta, com uma segmentação não tinha assim essa coisa variada. de internet. Era muito esporte e notícia, era uma linguagem nova. E tanto é que hoje você vê a Jovem Pan na internet, é o antigo sonho deles, do Tutinha, do Paulo, do Tuta, o pai dele, né? Então tanto é que eles têm um cara de televisão na Jovem Pan hoje só para cuidar, que é o Newton Travesso. Travesso, velho. Então essa coisa de ir é sempre velho projeto. Então, e aí eu não estava nessa época da transição, mas a gente já pensava, a gente tinha ideias de fazer algo para televisão. Mas naquela época era tudo mais difícil, né? E tanto que quando o Pânico foi para a TV, para a Rede TV, ele foi meio, né, forçado, porque o Tutinha que chegou lá, arrumou um patrocínio, porque os caras... Tem muito anunciantes também, né? Depende muito, né? Mas na época a Rede TV não queria. Não queria. Aí o Tutinha arrumou um patrocínio, acho que da Vivo, alguma coisa assim, falou, e conseguiu uma grana para botar no ar, tipo, fazer no verão o programa, alguma coisa assim. Aí meio hora que já estava meio que vencendo o contrato, que os caras falaram que não ia renovar, aí ele conseguiu, aí acho que entrou escola, alguma coisa, ele vendeu, aí que o programa... que aí foi indo. Aí que o negócio segurou as pontas, né? Porque mas era tudo feito em estúdio, né? Não tinha externo. Não tinha muita externa, né? Tinha muito externo. Eu vejo que o pessoal fazia tudo. Tinha muito externo, que tinha aquele negócio que os caras vestidos de morte lá, que os caras saíram, né? Saíam na rua quebrando tudo, lembra? Então, sim. Era meio um Jackass tupiniquim, né? Entendeu? E aí o Emílio falou que isso aí, ele comprou umas câmerazinhas, essas VHS, e saía gravando com isso aí na rua, porque na época nem a Rede TV tinha estrutura, né? Nem tinha a estrutura que tem hoje. O Ceará ficava, né? Na época ele só imitava o circo, ia nas festas e tal, ele ficava meio com a turma. Mas é isso aí. Marcelo, você falou na sua época que era mais fácil de sair mais tarde, para a rádio. Queria saber hoje a sua visão, qual a experiência que você tem, quais são as maiores dificuldades assim, para quem quer ingressar nesse meio? Acho que as maiores dificuldades hoje, eu acho que é um mercado pequeno, né? A gente vê aí que, por exemplo, só a Band, né, o grupo ali da Band, eles detêm ali um número grande de rádios que são deles, né? Band News, a Nativa, teoricamente a Alfa e 89 também tem, né? O dono Neneto tem uma participação ali na Nativa, é meio sócio da Band com algumas coisas. Então a dificuldade que eu vejo hoje, eu acho que não é só no mercado de comunicação do rádio, mas eu acho que se formam, às vezes, muitos profissionais e o mercado para você absorver isso daí é muito pequeno, né? É muito pequeno. E acho que o meio que a gente trabalha é menor ainda do que os outros, né? Porque se você se forma advogado, você pode trabalhar como advogado, você pode trabalhar na Band como advogado, você pode trabalhar no Bradesco como advogado, você pode ter um escritório, pode trabalhar no escritório não sei o quê, pode fazer não sei o quê. Agora não, a gente que faz rádio, quer fazer locução, a gente tem que procurar um veículo de comunicação. Então acho que é um mercado pequeno, mas é aquela coisa, o cara que tem talento, ele vai conseguir chegar lá. O cara que tem talento, tem persistência, né? Ele vai chegar lá. E a gente tem vários exemplos disso daí, né? Eu conheço, por exemplo, às vezes a gente fala, televisão é difícil chegar na televisão, mas o cara que se dedica, é claro que tem que ter sorte também, né? Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, mas eu sou amigo do Celso Portiolli, eu vejo que é um cara que é uma história de um cara que persistiu e sabia desde pequeno o que ele queria, que era ser apresentador de televisão. E no meio rádio, qual é a importância? Porque essa que eu vou falar é importante em vários setores. Qual é a importância do QI no meio rádio?
Como em toda profissão. Tem umas que são mais, outras menos. Aí, Olha, às vezes eu acho que, tipo, eu fiquei fora de rádio aí um tempo, e às vezes eu conheço todo mundo praticamente de rádio. Eu vi que o QI não me ajudou muito em muita coisa. Mas o network é importante. Sim. Esse conhecimento que você tem é Sim, importante. sim. Você pode Sim, é importante. rastrear a oportunidade que ainda não surgiu, mas está para surgir. Sim, você sim, tá é sabendo. importante. É importante, mas tem também aquela coisa de competição, né? Às vezes o cara fala, pô, vou chamar esse cara para vir aqui para a rádio, o cara vai... Não, o cara vai pegar no lugar, já está tão difícil, já está tão difícil o emprego, mas é claro que ajuda, se você tiver um amigo que trabalha em rádio, para você pedir um estágio, arrumar alguma coisinha para você fazer. Uma carta de recomendação do Ciro, por exemplo, ajuda? Ajuda. Meu, isso aí... ajuda. Mas Isso aí... Deixa eu somar ao que o Marcelo complementando. Brunão, hoje tem muito mais espaço e oportunidade. Antes, década de 80, quando eu comecei, eram 6 emissoras de frequência modular. E mais 7 de AM. Depois, quando você